Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima terça-feira para vocês. Dia de São Paulo contra o Tajeres pela Copa Libertadores. Dia de tentar pelo menos assumir a segunda colocação geral da fase de grupos e ter uma vantagem nos mata-matas. Enfim, estou trazendo um corte aí com as últimas informações do Tricolor para esse jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Bom, vamos de São Paulo, então. São Paulo entra em campo pela Libertadores já classificado, né? Essa partida é contra o Tajeres, última da fase de grupos, mas com a vida já resolvida, né? É hoje esse jogo, sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, e o São Paulo vem de uma derrota de 2-0 para o Mirassol, André Alfredo. Né, tem que ver essa questão do São Paulo da Libertadores, é importante. Tá classificado, mas é importante pontuar para fazer uma das melhores campanhas, né? A gente sabe que a melhor campanha vai ser do Palmeiras, né? No geral, mas o São Paulo tem que se posicionar ali para, de acordo com os cruzamentos, conseguir eventualmente até uma semifinal já é difícil, mas quartas de final pelo menos jogando em casa a última partida, né? Até porque nem a liderança do grupo está garantida. Mas assim, exatamente, para garantir a liderança do grupo, a vitória para garantir a liderança do grupo e conseguir fazer uma boa campanha, porque o São Paulo conseguiu a classificação de maneira antecipada mesmo, né? Na última rodada confirmou, mas a gente sabia que já estava classificado na anterior, né? Uma das campanhas mais tranquilas dos times brasileiros na competição. Fugindo a regra, né? Fazendo sempre o dever fora de casa e tendo empates amargos diante do torcedor, né? Então, esse jogo vai ser em casa, certo? Sim. São Paulo joga no Morumbi. Aí, olhando para o que o São Paulo... Vou olhar só para a Libertadores, tá? Olhando para o que o São Paulo fez até aqui na campanha, enfrentou mais dificuldade em casa do que fora. Tudo bem que não perdeu, né? Foi 2-2 com o Alianza Lima e 1-1 com o Libertad. Deu para ver no brasileiro também, né? Então, por isso é que eu falei, vou olhar só para a Libertadores, mas... E hoje o Zubeldia tem alguns desfalques, aliás, acumula alguns, né? Não só para hoje. Não conta com o Alisson, que está suspenso, não conta com o Oscar, não conta com o Luiz Gustavo, Caleri, Lucas, Igor Vinícius, Ferreirinha, Luca, Marco Antônio, olha quanta gente, Juan. Juan. Você falou aí também já estão fora há muito tempo. Por isso que eu falei, né? acumula. Então, para hoje, vamos lá, Alisson suspenso e Oscar, certo? É isso. É isso? O André Silva, ele deve ser titular hoje, porque ele é o dono da camisa 9 hoje com a lesão do Caleri, só que tanto o Alisson quanto o André Silva estão suspensos da próxima rodada do Brasileiro. A diferença é que o André Silva está suspenso no Brasileiro, mas pode jogar Libertadores, deve jogar hoje, e o Alisson está suspenso tanto hoje quanto no final de semana, né? Então, Tá poupado. Pronto. Exatamente. Como Os problemas acabaram? É isso aí. Não pode jogar. O Oscar, ele não teve uma lesão, amigos. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Mirassol, mas ele teve um edema na coxa, então requer ainda uma preocupação, está fora da partida. E aí dá pra gente imaginar hoje uma dupla de volantes com Pablo Maia e Bobadilha, até porque não tem tu, vai tu mesmo. E já está classificado também, né? Eu acho que não é um problema maior, o Zubeldia não tem um problema maior, porque já está classificado. E as justificativas, não sei se justificativas, né? Mas a não manifestação de insatisfação, ficou tão rimado e tão rimado e tão negativada a minha frase. Manifestação de insatisfação. Ficou poético. Eu quero dizer o seguinte, ficou muita negação e rimou, né? Ficou bem ruim, na verdade. O torcedor só não está manifestando mais insatisfação porque a Libertadores, que é aquela história da grande obsessão e do time copeiro e tal, já tá com... O São Paulo já está nas oitavas. Isso. Eu acho que só por isso o torcedor... porque o torcedor sabe que... Ficou claro? Não ficou, né? Ficou. Então tá. Ficou ruim, mas o torcedor melhorei. sabe que vai ter um time sem Lucas e Oscar em algum momento. E esse time já existe, ele foi desenvolvido porque não dá para contar com Lucas e Oscar. Não dá. Eles não vão dá ficar... para contar agora ou era de se esperar que... É bem possível que você não possa contar o tempo inteiro, que eles joguem 3, aí fiquem fora 1, 2, ou fiquem fora 4, 5, joguem mais 2, e que dificilmente vão jogar juntos, porque não vão se encontrar nesses acontecimentos. Um vai estar machucado, o outro não vai estar, vai estar voltando de lesão, o outro já vai estar pleno. É assim, então...
já tem que começar a pensar nesse time. E o Zubeldia fez um esboço bom de um time assim, né? Quando precisou Mas sabe resolver qual isso? o problema? Eu acho também que tem que ser levado em consideração. A partir do momento que você já sabe desse histórico de idade avançada e de lesões em sequência pelo calendário do futebol brasileiro, não dá para você, num jogo na Copa do Brasil, com a classificação já encaminhada contra o Náutico, campo pesado, um gramado muito ruim, chovendo, fica com o Oscar 90 minutos. Então a conta na rodada seguinte ela vem. Vini, isso realmente me deixou muito surpreso, porque é tanto papo de poupar, o tempo inteiro se fala em poupar. Quando o negócio é muito óbvio, o jogador vai lá e pega um campo pesado daquele e joga todo o tempo. Então, isso é que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não tenho problema nenhum com isso. É uma administração de calendário, de minutagem e tal, e a fisiologia... Eu tenho muitos problemas. A filosofia. Fisiologia. Não, é mais a filosofia do que a fisiologia. A fisiologia tem o respaldo científico, né, para participar dessas decisões, beleza. Só que, na hora da decisão final, eu acho que a gente ainda está pecando. Não é só o São Paulo, não. Não, então, porque está trabalhando mais com filosofia a do que escolha humana, ela ainda está A filosofia é poupar. Tá. Entendeu? Não é, a fisiologia está indicando. Não, mas eu já gostaria mesmo de poupar. Eles só estão me dando... Eu gostaria de tirar todo mundo. Na verdade, eu não queria jogar nenhum desses campeonatos. Vocês inventaram muito campeonato aí para eu jogar. Eu não queria jogar. Bom, São Paulo já está classificado, né? A gente já falou, ia mostrar a classificação aqui, mas o São Paulo já estava aí bem lembrado no penúltimo jogo. Bom, e o São Paulo, Danilo, encara o Tajeres. Hoje, terça-feira, o São Paulo precisa de um empate para garantir a primeira colocação no grupo. Se ganhar, melhor ainda. Se perder, ele ainda precisa perder um saldo de gols para perder a primeira colocação do grupo. Então, a não ser que aconteça uma tragédia, muito tragédia, o São Paulo deve ser o primeiro colocado, tem 11 pontos, o Libertad tem 8. Tajeres tem 4, o Tajeres ainda briga pela Sul-Americana, né? Ele não tem mais chance na Libertadores, e o Alianza Lima está com 4 pontos também. Então, o São Paulo e o Libertad já estão classificados. Sim. Só uma coisa que eu lembrei agora do Flamengo, que me chamou a atenção ontem, o Ramon Abate-Abel, ele teve que divulgar uma carta para dizer que o Boto disse era mentira. E agora eu não entendi o que o Boto quis. Inventar com aquela história, que coisa, né? Falar do terceiro mundo. E eu não entendi até agora. O juiz teve que se pronunciar para falar que aquilo era uma mentira, que não teve. É um negócio. É a primeira vez que eu vejo o comunicado de imprensa, juiz assinando um documento e falando, olha, isso aqui E ainda de um jogo que o Flamengo venceu, né? Não era nem que o... Né? Dá para entender. Sobre o São Paulo, está com a... Eu acho que no final, o São Paulo está enfrentando os problemas que a gente já imaginava desde o começo da temporada, quando o Casares prometeu que esse seria um ano de uma política econômica diferente. E desde então, a minha principal crítica à formação do elenco do São Paulo é a quantidade de opções. Porque para você fazer um ano com 3 competições e não correr risco no Brasileirão, às vezes é melhor você diminuir um pouco o nível técnico do seu elenco, mas ter mais opções para aguentar fisicamente, porque é um calendário do Brasil que cada ano exige mais fisicamente dos atletas. E isso eu tenho falado até desde o começo do ano, muito antes de começar o Paulistão, com você, com o Arnaldo, sempre sobre esse ponto, porque para mim é um ponto muito relevante nessa formação. E aí que está acontecendo exatamente isso. O Oscar machucou de novo, o Caleri já não volta, o Lucas teve a porrada no joelho, não sabemos quando volta também. E aí você começa a ter que usar alguns garotos que não estão na sua melhor fase, no ponto certo, para ter certeza que eles vão render o melhor possível. É normal que o Alves, é normal que o Ferreirão, é normal que esses jogadores oscilem, que eles joguem bem uma partida, joguem outra mal, sintam a pressão no estádio, sintam a pressão da sua própria torcida no outro, não se adapte com uma mudança tática, porque os moleques têm 17, 18, 19 anos. Então o São Paulo está enfrentando um problema que já era bola cantada há muito tempo. Mas nas Copas o São Paulo está bem, está muito bem. Já está classificado na Libertadores, como você disse, muito provavelmente vai ser primeiro colocado, pode ser que consiga evitar uns cruzamentos, a não ser que o Flamengo fique em segundo, mas evita normalmente uma boa parte dos cruzamentos mais difíceis para a Libertadores, e na Copa do Brasil já está garantido.
Agora, a decisão que o São Paulo precisa tomar é de como vai levar a temporada daqui para frente. Acho que tem a pausa do Mundial de um mês, que vai servir para recuperar jogador, vai servir para o Zubeldia treinar alternativas para o time, de repente descobrir outros moleques, outras posições que eles podem jogar, mas precisa entender como vai levar essa temporada. Vai apostar tudo nas Copas e vai ficar no Brasileirão numa zona intermediária e topa no ano que vem não estar na Libertadores? Ou não? Vamos jogar a Copa com um time alternativo e tentar ficar sexto, sétimo, oitavo colocado do Brasileirão. Que eu acho que se você olhar o elenco do São Paulo e você pensar que o São Paulo vai, a longo prazo, conseguir priorizar o Brasileirão, dá para ficar em sexto, sétimo colocado. São Paulo não tem time, o titular, para lutar pelo rebaixamento. Agora, se ficar jogando força máxima o tempo inteiro, aí vai ter lesão atrás de lesão. Até o Luca, de 17 anos, já machucou. E aí esse problema, se chegar lá na frente, com o São Paulo beirando a zona de rebaixamento, a gente sabe que a pressão num time desse tamanho é muito diferente do que o Mirassol, do que o próprio Ceará, que está voltando agora, do próprio Sport, que praticamente com 10 rodadas a gente já vê uma situação muito difícil dele se recuperar. Então, assim, o São Paulo não pode bobear nesse sentido. E para ilustrar o drama de contusões e desfalques do São Paulo, mais 3 jogadores da base que não vinham sendo utilizados subiram e foram relacionados para o jogo de hoje. O Mike, lateral direito, muitos torcedores querem, porque ele jogou bem na Copinha em certo momento. O Henrique do Carmo e o Paulinho, 3 jogadores então, que são da base. Alguns que eram, por exemplo, um deles, o Henrique do Carmo, foi reserva o Paulinho foi reserva do Luca na Copinha e já está no time principal agora também, porque o São Paulo tem muito pouca opção. E vamos aqui trazer mais algumas informações do Tadieres, o próximo adversário do São Paulo pela Copa Libertadores da América. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do grupo do São Paulo, né? O Tadieres tem 4 pontos, ou seja, ainda briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Da Copa Libertadores já está eliminado, ou seja, eles vão vir com tudo, precisando vencer para garantir a classificação, pelo menos na Copa Sul-Americana. Ou seja, não vai ser um jogo fácil para o tricolor. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Tadieres. São 3 derrotas, todas essas derrotas, 2 pelo Campeonato Argentino e 1 pela Libertadores. Mas nos últimos 2 jogos da Libertadores, eles venceram o Alianza Lima em casa pelo placar de 2-0 e empataram contra o Libertad também em sua casa pelo placar de 0-0. E isso lhe deu sobrevida para conseguir pelo menos a classificação na Sul-Americana. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre São Paulo e Tadieres. 2 vitórias do São Paulo, 2 do Tadieres e 1 empate. O São Paulo precisa da vitória para se garantir como segundo na classificação geral da fase de grupos da Libertadores. Só não vai conseguir a liderança geral porque o Palmeiras já está garantido. E isso é uma grande vantagem porque nos mata-matas tem o poder de decidir sempre no Morumbi. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!